Então, essa é a nossa 8ª aula de LaTeX. Então, hoje eu vou... a gente agora está vendo só umas coisas extras de LaTeX, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre artigo, né? E sobre pôster, tá? Então, a minha ideia é, semana que vem, a gente concluir o curso, né? Eu vou falar sobre mais alguma coisinha e a gente vai concluir o curso na semana que vem, tá? Essa é a minha ideia. Então, vamos à primeira coisa, né? Que eu gostaria de começar. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Bom, isso aqui é uma página de uma revista, né? Computers and Mathematics with Applications, né? É dessa empresa chamada, dessa editora Elsevier. Ela tem vários jornais, né, na área de matemática aplicada e muitas outras áreas, tá? Então, em geral, quando você vai publicar, por exemplo, nessa revista aqui, eu peguei essa revista porque é um exemplo, tá? Só isso. Então, ele tem lá Submit Your Paper, Support Open Access. E Submit Your Paper já é o processo de submissão. Você faz um login, tá vendo? Etc. Ver artigos. Mas tem um outro que é chamado Guide for Authors. Guide for Authors é guia para os autores. Então, ele vai ter aqui instruções, tá? Entende? Então, a gente pode abrir o guia online, por exemplo. Certo? Então, ele vai ter os links para submissão, etc. Né? Tá? E vai ter aqui embaixo uma introdução sobre isso, o checklist, sabe? O que você pode colocar. Aí ele fala que você tem que incluir palavras-chave, que são keywords. Keywords são palavras-chave, significa aquilo que o seu artigo vai tratar, né? Tipo, por exemplo, se é um artigo que envolve equações diferenciais parciais, você bota lá, equações EDP ou equação diferencial parcial, seja lá de qualquer área, entendeu? Sedimentação, meios porosos, dinâmica de fluidos, tudo isso são palavras-chave daquilo que você vai tratar no artigo, tá? Isso é importante para a busca, na verdade. Então, figuras, aí ele diz que tem que ter um caption, né? Ou seja, o título, né? As figuras, as tabelas também, né? Com descrição, e etc. Tá? Então, ele vai explicar o que você não pode deixar de fazer, e etc. Então, lá embaixo, ele fala sobre várias outras coisas, de copyright, e aí ele fala preparação. Né? Então, ele chega aqui no item preparação. Então, ele vai falar, né, do processamento, né, o software de processamento de palavras. Então, ele fala lá, LaTeX. Ok? Então, ele diz, olha, você é recomendado usar a classe Elsevier. Ou seja, você vai preparar seu artigo usando essa classe aqui chamada elsarticle.cls e vai usar o BibTeX para bibliografia. Tá? Então, ele tem até um site, né, um LaTeX site para isso. Então, você abre lá o LaTeX site e aí ele vai ter lá instruções, etc. Tá bom? Instruções. Então, ele vai explicar algumas coisas, etc. Ele tem até um template e tal, tá? Para alguns jornais é diferente, por exemplo, CRC Camera Read Copy. Aí ele fala aqui. E ele fala que para cada jornal vai ter um estilo. Aí tem o logo da revista, tem não sei o quê. Mas você não precisa se preocupar tanto, né? Cada artigo, cada revista você vai ter o seu. Por exemplo,
ele até diz, só usa esse pacote depois do editor confirmar lá em cada um desses artigos, dessas revistas, você tem que tomar cuidado, cada uma vai ter o seu jeito. O revisor vai fazer isso. Tá? Beleza. Então, cadê o... Então, se você... Parou, né? Fechou. Se você... Deixa eu botar de novo aqui, porque ele acabou fechando. Abrir aqui. Acho que era esse aqui. Não, não é esse. Introduction. Tá, preparação. Então, ele tem aqui o sample manuscript, que é um arquivo zipado. Tá vendo? Se você olhar aqui embaixo, né, ele vai mostrar lá que é o arquivo zipado. Eu vou clicar aqui só para ele baixar. Eu clico aqui, aí ele está baixando aqui, baixou, entende? Eu já descompactei ele, tá bom? No lugar que está bem aqui na pasta. O artigo da Elsevier, do modelo, artigo modelo. Tá bom? Ele vem com esse monte de coisinhas aqui, tá? Esse é o template, é tipo o exemplo dele, tá? O arquivo .tec. Enquanto que aqui ele tem um .bst, que na verdade é o formato da revista para referências bibliográficas, tá? Esse arquivo aqui. E aí tem um outro aqui, o CLS ele não colocou aqui, mas o Beamer, o LaTeX acaba baixando. Nessa outra pasta eu coloquei, elsarticle.cls. Tá? E ele ainda tem aqui, deixa eu abrir aqui, um documentozinho explicando como é que você vai usar essa coisa toda. Né? Então, por exemplo, a classe do documento é elsarticle, que é o pacotinho CLS que ele falou para você usar. Entende? Então, ele tem várias opções aqui que você pode usar. Preprint, review e alguns outros formatos que é tipo quantas colunas tem o seu jornal. Entende? Em geral, o jornal tem uma ou duas só. Né? Na matemática, em geral, só uma. Mas aqui ele vai te explicar como é que você usa essa classe. Tá? Então, ele vai te falar que você tem o front matter, e etc, etc e tal. Eu vou abrir aqui o .tec para ir explicando um pouco isso daí. Bom, vamos lá. Compartilhar. Ok. Vou abrir aqui. Vou abrir o meu artigo. Tá? Então, vou colocar aqui View PDF. Outra coisa, né? Você tem que compilar com PDF LaTeX. Tá bom? Eu mudei aqui, ó, porque a gente tem que compilar com PDF LaTeX. E isso é o que a revista recomenda. Está lá no texto também. Eu não acabei não mostrando ali, mas você tem que usar PDF LaTeX ao invés do LaTeX que eu estava usando. Tá? É o recomendado pela revista. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, eu vou limpar aqui um pouco, só para a gente ir descomentando aos poucos, tá bom? Ok. Vou comentar este. Vou comentar isso aqui. Okay. Então, cada coisa no seu artigo, ele tem um propósito. Primeira coisa que você tem que colocar no seu artigo é o título. Então, o seu artigo ele vai estar dividido em front matter e o texto.
Então, ele tem um begin front meta, que começa aqui e termina lá embaixo. Aqui embaixo. Botei aqui embaixo porque eu comentei o resto, tá? Mas ele está aqui embaixo. Então, basicamente então, barra title, aqui, tá certo? Deixa eu comentar essas coisinhas aqui. Vou comentar esse título daqui. Então, basicamente é assim, barra title, título do meu artigo. Tá? Vamos ir fazendo. Tá ali, título do meu artigo. Entende? Aqui no rodapé, você pode ler que está aqui, ó, preprint submitted to Journal of LaTeX Templates. Ok. É isso aqui. Ó. Mathematics Computation. Por exemplo, aqui está a classe que eu estou usando, é os article preprint, com a opção preprint, tá vendo? A classe documento que é do artigo da revista, entende? Aí está lá, título do meu artigo. E esse aqui, essa opção que eu botei aqui, é o título do jornal que eu estou submetendo, que aí ele coloca aqui embaixo para onde eu estou submetendo. Tá certo? Ele coloca aqui. E aqui ele bota a data, né, de quando eu compilei isso, etc. Tá bom? Se alguém tiver dúvida, vai perguntando. Tá? Joia? Preferência no áudio, né? Porque às vezes no chat fica escondido. Tá? Às vezes, você pode botar essas notas aqui, ó, como ele coloca aqui. Ó. Eu vou agora tirar isso aqui, eu vou deixar o que estava antes, só para ir explicando agora o que está escrito aqui. Então, ele tem o que? T-Note Ref. Isso aqui é o... T basicamente para título. Uma nota de referência para o título. Sabe? Então, você bota aqui o T-Note Ref e aqui você bota a referência. T-Note Text T1 o nome da referência e T2 o nome da outra referência. Então, quando eu faço isso, se eu compilar, ele vai botar uma estrelinha e outra estrelinha ali. Eu vou compilar 2 vezes, né? Tá lá, agora sim. Uma estrela e 2 estrelas. Aí, uma estrela, esse documento é um esforço colaborativo. 2 estrelas é o outro texto. É o The Second Title, tá vendo? Então, isso aqui não é muito comum, tá? Botar footnote no título, tá bom? Esse tipo de coisa não é comum, tá? Beleza? Outra coisa. Então, depois de ter o título, a próxima coisa a você fazer é adicionar o autor. Então, por exemplo, aqui eu estou adicionando um dos autores. Tá lá. Okay? Aqui tem umas referências, porque está aqui, ó, umas referências lá, mas que eu já vou explicar. Tá bom? Então, está aqui um autor, outro autor, outro autor. Ok? Tá ali. Cada um deles tendo um footnote ali. Tá bom? Beleza. Então, vamos agora explicar as outras coisas. Aí, esse barra EAD significa e-mail address. E-mail address. E aqui, no caso, ao invés de ser um e-mail address, é um URL. Aí ele bota essa opção aqui, URL. Ok? Por isso que é bom ter o exemplo, né? Porque ele vai explicando o que tem em cada coisa. Então, aqui é para botar o URL. Se você, ao invés de colocar um e-mail, você botar o URL. Vamos compilar de novo. E aí está aqui, ó. E-mail addresses, ok? Colocou ali. Tá? Beleza? Próxima etapa. Agora, aí, você tem aqui, ó, corresponde ao autor. Então, uma coisa que você tem que informar na revista é quem é o autor correspondente, esse tipo de coisa. Então, aqui, ó, esse core ref aqui e esse core text significa a referência
para autores de correspondência, por e-mail, por exemplo, ou por carta mesmo. Aqui como /corref2, e isso aqui. Então, vou dar um compilar. Compila de novo. Então, tá lá. Essa estrelinha aqui e essa outra 2 estrelinhas. Ó. Uma estrelinha é o autor de correspondência. E aqui, o autor principal para correspondência. O 2 estrelinhas. Tá bom? Esse com cara com 2 estrelinhas. Já aparece automático. Né? E aí, tem outra referência mais geral, que é esse FN text. Ele bota aqui FN ref e FN text. Ou seja, footnotes. Tá? É para dizer alguma outra coisa. No caso aqui, ele diz, por exemplo, esse é o autor do specimen. Outro autor. Então, ele bota lá isso daí. Tá? Deixa eu compilar de novo para ele botar o número certo. Isso, agora botou. 1, 2 e 3. Ok? Beleza. Agora, entre esse colchete aqui, você viu que tinha uns nomes. Isso aqui significa o endereço da pessoa, sabe? Endereço, onde ele trabalha, esse tipo de coisa. Então, você tem esse /address, que você vai informar, então, o que significa esse endereço que está em colchete, essa referência em colchete aqui lá em cima. /author, /address. Então, tá ligado. Para que isso? Até porque esse cara aqui, ele tem 2 lugares, RVT e focal. Então, tá aqui. O RVT significa que ele trabalha aqui e focal significa que ele também trabalha aqui. São os endereços dele, né, de trabalho. Aí ele bota aqui um Azinho, olha lá. B, esse cara tem um Azinho, significa esse cara daqui. Esse cara tem um A e B, significa que ele trabalha em A e B. E esse cara tem só o C, ele trabalha só em C. Esse cara tem 1 e 3, então ele está aqui, 1 e 3, porque ele aparece aqui, FN1 e FN3, sabe? Então, isso aí são as opções que você tem, que são comuns. Essa do título aqui não é comum, tá bom? Que é esse T-Note Text e T-Note Ref, tá? Aí, professor, agora uma coisa importante. Essa coisa que ele está colocando aqui de Cortex, FNText e tudo mais, isso aqui é desta revista, tá bom? Eu estou ensinando aqui o que essa revista tem, eu estou destrinchando basicamente o exemplo dele, de certa forma, tá? Eu peguei o exemplo dele e estou explicando para vocês. Tá? Para vocês depois poder, se for para uma outra revista, vocês entenderem, mas você tem que, em geral, pegar o exemplo dele, template, e aí, a partir disso, fazer. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Essa parte aí de inicial? Não? Ok. Então, toda a revista, outra coisa que vai aparecer são resumo, que é o abstract, que aí você tem um ambiente para isso. Normalmente, você tem um begin abstract, end abstract. Você tem o keywords, que vai, no caso aqui, é separado por esse /sep. Então, tá aqui o resumo. Sabe? E aí você pode começar o seu texto, se você quiser. Você também pode definir um teorema, como está aqui em cima. Tá vendo? Esse tipo de coisa toda. Agora, o resto é aquilo que você já aprendeu, basicamente. Sabe? Escreveu o artigo agora, o resto é o normal. Vou abrir agora, de fato, o template dele. Vamos ver o template dele. Está aqui, o template dele está desse jeito. Tá? Ok? Então, ele tem até um pouquinho de coisas a mais, mas você não precisa se preocupar. Aquilo lá que eu coloquei que é o básico. Tá? É o que, de fato, importa. Bom? Então, está aqui. Esse é o template dele, é o que dá para ele. Deixa
Deixa eu dar um BibTeX, que aí dá para... Eu acho que ele bota aqui as referências, tá vendo? Aí tem as referências que ele botou lá no arquivozinho, tá? Beleza? E outra coisa, para concluir, já para a gente caminhar para concluir esse pedaço, é isso aqui. Ó. Ele bota o estilo da bibliografia else article, tracinho, num, que é o que ele falou lá que precisa usar. Sabe? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Esse aqui é o texto lá que ele tem lá. Então, você tem aqui o usage, o front meta e as referências da bibliografia. Não coloca aqui, não. Os exemplos. Deixa eu ver. No. Não colocou aqui. Tá. Então, isso aqui é outra coisa que você tem que botar então, lá no início, em geral, que é o estilo da bibliografia que tem que ser de acordo com a revista. Tá? A revista vai te falar como é que tem que ser as figuras, às vezes, o posicionamento, etc. Aí, nesse caso, você tem que ler, sabe? Por exemplo, aqui, deixa eu me compartilhar isso aqui. Então, esse aqui ele é o mesmo texto do que a gente viu antes, só que ele está mais organizado um pouco. Mas então ele vai te explicar aqui os ambientes de teorema que você pode usar, o new theorem, new definition, new proof e etc. Ele explica lá o que você tem. Aí ele diz que você pode usar listas enumeradas, né? O else article, né? Como ele fala aqui, prover uma lista de macros para fazer listas. Referência cruzada, ele vai falar como é que você usa, o que vai aparecer. Aí fala sobre símbolos matemáticos. Tá? Vai falar sobre a bibliografia, as equações, naturalmente. Tá? E, enfim, basicamente isso. Agora, na sua revista, então aqui só explicando agora, quando você tem a revista, de fato, você vai fazer, primeiro você prepara o manuscrito ali, no seu computador. Então, vou só explicar aqui o finalmente. Depois, você vai submeter o seu arquivo .tec e as figuras que você está usando, e a sua bibliografia para um sistema da revista. Em geral, é assim que funciona. Você não manda o PDF, entendeu? Você manda depois o arquivo .tec. Aí você manda para o sistema, depois de você já ter feito isso no seu computador, em casa e tal, aí você manda para lá e então você, como diria, o sistema vai compilar agora, você pede para compilar. Aí o sistema vai ver se tem erro, porque o sistema está melhor organizado, ele vai fazer a verificação. Se tiver algum problema e alguma coisa, ele vai te avisar e aí você vai ter que resolver. É assim que funciona. Só para te explicar, então, como é que funciona o processo de submissão de um arquivo LaTeX em geral. Tá? De qualquer jeito, né, isso daí, depois que você mandou seu arquivo TeX, para você ter ideia, o cara que vai publicar a revista, ele quase não tem trabalho nisso daí. Porque a formatação já está pronta, entende? Não tem muito o que fazer. Ele só vai juntar todos os artigos da revista e publicar. Né? Então, hoje em dia é meio assim. Bom. Ok. Alguma dúvida sobre esse tópico de... Né, eu queria dar um overview como é que funciona isso. Né? Ok? Então, tá bom. Vamos aqui. Ok. Então, um outro tópico que eu
ia comentar também. São dois, né, na verdade. Primeiro a gente já viu cores no LaTeX, né? Mas agora vamos falar um pouquinho melhor, né? Então, vamos compartilhar aqui nossa tela do LaTeX. Beleza. Então, cores, a gente vai usar esse pacote aqui, Xcolor. Tá? Então, vou botar aqui Xcolor. Vou tirar esse cara daqui por enquanto, porque é para te explicar melhor. Então, esse Xcolor, ele carrega algumas cores para você poder usar. Tá? Por exemplo, aqui embaixo eu estou usando a cor Blue. Eu boto /color Blue, e aí tudo que está aqui embaixo fica Blue. Então, se eu compilar aqui, ó, tudo que vai ficar aqui embaixo fica Blue. Opa. Tá aqui. Beleza? Ok. Agora, imagina que eu quero uma outra cor, né? Então, você pode aumentar essa quantidade de cores maior. Em geral, esse Xcolor, ele vai puramente colocar essas cores aqui. Ó. Vou copiar aqui e colar. Vou ficar essas aqui, ó, que eu de cabeça também não lembro. Em geral, a gente não usa só elas, né? Mas essa aqui, ó, branco, preto, vermelho, verde, azul, ciano, magenta e amarelo. Essas são as cores básicas só que ele tem. Mas a gente pode estender essas cores botando essa opção aqui. Ele define algumas novas cores, né? Alguns nomes de cores. Então, eu dou compile. E aí eu posso ver aqui, por exemplo, essa cor aqui, ó, por exemplo, Forest Green. Ela fica disponível. É um outro verde, né? Quais verdes eu tenho? Assim, ou outras cores eu tenho? Tem as seguintes aqui. Vou compartilhar aqui. Isso aqui. Ok? Então, o DVI PS Names, né, aquela opção DVI PS Names, define todas essas cores aqui para você. Ó. Apricot, que é esse cara, Emerald, Olive Green, Rubini Red, Salmão, Sea Green, e etc. Então, essas cores aqui estão definidas, tá? Ali por aquela opção, tá? Essas aqui. É só você procurar em qualquer referência que ele vai te dar as cores e como é o nome, né? Você tem que saber o nome para poder usar, tá? Essa é a parte chata, né, do LaTeX às vezes, tá bom? Mas, ok, a gente tenta conviver com isso. Tá bom? Então, você faz isso aqui, ele usa a cor. Mas você pode fazer mais coisa. Você pode definir cores. Por exemplo, aqui tem uns define color. E aí, basicamente, bom, no primeiro momento você tem algumas formas de você definir a cor. Você tem como um RGB minúsculo, que aí você vai estar em, vamos dizer, em porcentagem, de certa forma. Vai de 0 a 1, cada cor. Então, está aqui, 0,858 do vermelho, 0,188 de green, que é verde, e 0,478 de azul. Então, está aqui, definir uma cor chamada MyPink, né? Vamos botar minha cor aqui, minha cor. Eu vou botar aqui minha cor aqui, ó, desse Forest Green, para a gente ver o que vai dar. Beleza? Deu esse cara daqui. Deu tipo um rosa, né? Beleza. Olha só, se eu botar 0 aqui, e botar 1 aqui, vai dar azul. Por quê? Eu estou botando 0 de vermelho, 0 de verde e 1 de azul. Tá certo? Se eu botar 0,5, ele vai botar um pouquinho de verde agora. Certo? Se eu botar mais um pouco, vai botar mais verde. Ele vai mudando a cor. Tá certo? E aí eu tenho a opção RGB maiúsculo. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer um número entre 0
e 255. Isso tem a ver com bits, tá bom? Se não me engano, é 8 bits de cor. Tá certo? Que te dá 2 elevado a 8 possibilidades. Tá? Então, aqui no caso, ele está botando 219 de red, 48 de green e 122 de blue. Vou botar assim, minha cor 2. Vou botar aqui 2 aqui. Vamos ver o que sai ali. Tá lá. Beleza? E a outra opção é CMYK. Para quem trabalha já mexeu com cores assim no computador, já sabe um pouco sobre isso. Significa também porcentagem, basicamente, né? Uma fração ali entre 0 e 1, mas que é ciano, magenta, amarelo e preto. Basicamente isso. Ciano, magenta, yellow e esse K em geral é preto. Então, essa mistura. Né? Então, esse MyPink 3 ali, o que ele vai me dar? Assim? MyPink 3. Olha lá, ele muda um pouquinho, né? E a gente pode botar aqui 0,3. Tá? Aí, enfim, CMYK, outra forma de fazer a cor. E tem cinza, que é você botar a porcentagem, né? Que é o gray. Então, essas são as 3 opções. Outra opção é você usar HTML. Como é que funciona o HTML? Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, mas quem já mexeu com vamos dizer, cores também, o HTML já entende. É um hexadecimal para representar o RGB. O RGB, como eu falei, são 8 bits. Isso significa 2 elevado a 8 opções. Isso dá um número entre 0 e 255, como aqui, ó, aqui em cima. Tá? Como esse caso aqui em cima. Só que, para você economizar um pouco espaço, ele usa uma outra forma de escrever a cor, que é hexadecimal. Que significa, o red, por exemplo, ele vai de 00 até 255, né? Mas em hexadecimal, isso significa aí de 00 até FF. FF significa 255, basicamente. É a mesma coisa. Tá? Então, você aqui está escolhendo a cor dessa forma. R, os 2 primeiros é o R, os 2 outros aqui significa green e os outros 2 blue. Então, isso aqui é uma forma de escrever a cor também. Tá? Então, vou botar aqui, ó, MyColor 2, né? Vou botar aqui MyColor 2. MyColor 2. Vamos ver o que deu? Tá aqui, deu isso aqui. Tá? Então, isso aqui, vamos tentar fazer agora isso aqui, ó, 00FF. Isso aqui vai ter que ser o quê? A mesma coisa que o azul. Red, green, blue. Só tem azul ali. Olha lá. É o azul. De novo. Se eu quiser o vermelho, FF aqui, 00. Ok? Tá lá. Então, isso é uma forma de escolher a cor. Tá? Alguns comandos que você pode usar, ao invés de usar esse barra color, se você quiser, você pode usar barra text color, por exemplo. Bota aqui MyColor. Ou posso usar uma caixa, Color Box. E aí boto também a cor aqui. Ó. Essa cor aqui já está definida lá dentro. Tá ali. Uma caixinha colorida ou um texto colorido. Tá bom? Alguma dúvida aí sobre como definir a cor? Não? Tá bom.
A outra coisa que a gente pode fazer é usar colorlets. O que é o colorlet? Basicamente, é tipo, você vai criar uma cor, né? Colorlet, ele vai criar uma cor que está com esse nome aqui, ó. Eu botei esse nome, tá vendo aqui, ó, meu nome, tá certo? Vou botar outra cor, tá certo? Vou botar um nome assim, só para vocês entenderem que o nome eu que dei, tá? E aqui o que ele faz? Rubin Red é uma das cores que está definida aqui no DVI PS Names. Rubin Red. Então ele faz o seguinte, essa nova cor vai ser 70% do Rubin Red. Basicamente é como se fosse 70% do Rubin Red e 30% de branco. Tá? Essa outra cor é isso. Então, vamos botar ela aqui, ó, outra cor. Okay? Outra cor. Tá lá. Vou botar esse cara que era meio laranja aqui, ó, Burnt Orange. Ctrl C, Ctrl V. Aí tá lá, tá vendo? Esse aqui é um laranja bem escuro, esse aqui, ó, mudou. Vamos botar, ó, 50. Mais claro ainda. Entende? Então esse cara aqui dá uma misturada. E você pode misturar ainda mais de uma cor. Por exemplo, aqui é 10% de green e 90% de laranja. Esse My Color 1 aqui. Então vamos botar ele aqui para a gente ver. My Color 1. Olha lá. Certo? É um pouquinho de laranja e um verde aqui. Vamos botar blue. 20%. Olha lá. Aí produz essa cor. Sabe? Então você pode brincar com a cor desse jeito. Outra coisa que pode fazer é mudar a cor da página. Tá certo? E aí, no caso, eu mudo a cor da fonte também, só para a gente poder ver isso, né? Se a cor não ficar branca, aí tá lá, ó, o texto, a página ficou preta, o texto em branco, tá vendo? Vamos botar assim, tipo... My Color 2. Vamos redefinir nossa My Color 2 para... botar Blue 20, por exemplo. Tá ali. Certo? Para vocês verem que... né? Então, você pode mudar a cor da página, tudo isso. Você pode brincar com esse cara. Tá bom? Beleza. Vamos agora... isso aqui. Bom, algumas coisas aqui. Vou falar agora sobre pôster, né? Apesar de eu não ter experiência, né? Eu nunca ter feito de verdade pôster, né? Mas eu já teve aluno meu que fez, né? Eu ajudei a fazer alguma vez e fica muito bom também, né? Vou abrir aqui uns templates, vou dar uma olhada aqui. Ok. A primeira coisa que eu queria notar é que, assim, pôster no LaTeX tem mais de uma forma de fazer. Então, você tem o Tix Poster, você tem o Beamer Poster e algumas coisas assim, tá? Então, o Tix é mais poderoso porque te dá mais ferramentas em geral, mas o Beamer Poster vai ficar uma coisa também elegante e simples de usar, tá? Beleza. Então, vou compartilhar aqui uma coisa. Aqui. E, assim, o que eu queria deixar claro é que, assim, eu não sou expert nisso, né, nessa parte, né, assim, não sou experiente, vamos dizer assim, mas não tem muito, vou só mostrar para vocês o caminho das pedras. O interessante hoje em dia é que o Overleaf, ele
bota um monte de galeria, de exemplos de pôster que pessoas fizeram e disponibilizaram o template, entende? Então, aqui está alguns templates. Eu vou mostrar aqui assim, ó, por exemplo. Isso aqui é feito com, esse aqui é com Beamer Poster, tá vendo? Usando Beamer Poster, no caso. Tá certo? E aí você vê que o pôster está bem organizado e tudo mais, né? Bem feito. Certo? E aqui estão alguns exemplozinhos. Esse aqui está usando Tix. Eu sei, Tix Poster. Tá vendo? No caso. E ele tem um monte, não tem só esse. Né? Ele tem um monte aqui. Ó. Se você olhar aqui embaixo, vamos aqui na página 4. Aí está aqui, ó, Imperial College de London, Cefet. Tá, esses coisinhas aqui, ó, é razoavelmente simples de fazer, esses exemplos aqui. Esse template aqui é bem comum. Tá vendo? A pessoa só deu uma ajeitada. Vou abrir aqui como template também esse, para a gente olhar. Então, você clica ali, Open as Template, e ele vai abrir isso aqui, para você poder trabalhar nele e mexer e fazer o seu, sabe? Diminuir aqui. Tá vendo? Esse aqui é no caso aqui, ele usou BA Poster, que é outra forma de fazer. Ó. Tá certo? Aí vocês anotem aí, né? Formas que existem e aí você escolhe qual que você quer. Tá? Então ele bota aqui e aí aqui você pega o exemplo e a partir dele você faz o seu, entende? A partir dele aqui você vai fazer o seu. Então o que ele usa aqui? Ó? Ele usa um ambiente chamado, nesse caso aqui, ele usa esse ambiente chamado Header Box. Tá vendo? Vou explicar um pouco aqui o que ele está fazendo, só para você entender um pouco o que você muda. Tá? Então ele botou aqui, ó, Begin Poster, tá vendo? Nesse exemplo. É claro que você depois tem que olhar o manual para entender melhor, se você quiser. Né? Mas aqui você vai entendendo. Ó, Header Box, Problem, e aí bota Sampling, Network, Always... Não. Então ele abre uma chave aqui e fecha a chave aqui embaixo. Aquele ali, ó, o Problem, é essa caixinha daqui. Ó. Essa caixinha daqui é esse pedacinho daqui. Ó. Só para você entender, ó. Tá vendo? Essa caixinha daqui, isso aqui, é essa caixinha daqui de baixo. Tá vendo? Aí esse aqui é a caixinha de baixo. Models. Tá vendo? Nota que aqui, ó, ele diz onde ele vai colocar. Ó. Tá vendo? Ele dá um nome para a caixa. Aqui ele bota a coluna que ele está colocando e aqui ele bota onde ele vai colocar, abaixo de definitions. Então, por isso que está seguindo essa ordem. Né? Esse cara daqui, ó, Dynamic Networks, deve estar aqui embaixo. Ó. Dynamic Network, ele vai dizer que está na coluna 1. Tá vendo? Coluna 1. Na outra coluna. Tá vendo? E ele vai usar duas colunas para ele. Por isso que ele está botando span 2. Ele quer duas colunas para esse pedaço. Né? Ele dá um nome e etc. Tá? Ele diz aqui na linha 0, tá vendo? Linha 0. Sabe? Então, esse é um jeitinho, BA Poster. Tá? Então, quem tiver interesse, essa é uma opção. Tá? BA Poster. Ok? Para fazer pôster. Então, vou fechar esse. Outra opção, então, é o Beamer Poster. Tá? Na verdade, o Beamer Poster é um pacote. Você vai fazer um Beamer, tá vendo? Aqui, para gerar esse cara daqui do lado de cá. Um Beamer, só que você vai usar um pacote chamado Beamer Poster. Certo? E, basicamente, o que você vai ter aqui, isso aqui tudo é como se fosse um frame. Tá? Aqui tem um negócio cortado porque tem algum problema com o overleaf que ele não compilou direito, apropriadamente. Sabe? Tem algum erro dele. Tá? Ele não compilou direito isso daqui. Mas basicamente aqui, já serve como exemplo isso aqui. Então você vai pegar isso aqui e vai ser basicamente um frame. Tá?
Então, aqui ele define umas cores para ele, inclui pacotes, e aqui ele bota lá o título, assim como se fosse normalmente, ó, título, autor, instituto. Está aqui, ó, título, autor, instituto. Simples, né? Tá? Aí aqui ele bota algumas coisinhas só para aumentar ou diminuir espaços, tá bom? E aqui ele começa o seu frame, ó. Opa, aqui. Tá certo? Aí ele bota até um comentário. Todo pôster está no único frame. Ou seja, se eu mandar fechar esse frame aqui, ó, nesse texto, ó, some tudo. Porque é só um frame. Esse frame começa aqui, termina aqui embaixo. As coisas que ele está colocando aqui são blocos. Sabe aquele ambiente block? São isso. Por exemplo, a introdução. Begin block, introduction. Tá vendo? End block, introduction. Está aqui. Esse texto que está aqui é essa introdução aqui. Esse bloco chamado introduction. Elegante, né? Esse aqui, que é o objectives, é um outro tipo de bloco. Por isso que ele está diferente. Por isso que ele bota aqui, ó, alert block. Certo? E aí ele vai indo. Aí depois aqui desse bloco daqui da introdução, ele pede para adicionar uma figura. Está aqui, ó, figura com caption. Depois ele manda botar... Aí agora é uma outra coluna, né? Então, como é que ele faz essa separação? Da mesma forma que a gente fez lá no frame. Lembra? A gente fez frames com duas colunas. Duas. Mas você pode dividir em quantas quiser. Em geral, são duas. Mas aqui, no caso, ele quis dividir em 4. Qual o tamanho das colunas? Você também pode variar o tamanho das colunas. No caso aqui, ele dividiu em 4 iguais, basicamente. Ó. Então, ele bota aqui... ele bota aqui o seu begin columns, tá vendo? E depois ele bota o begin column. Tá? Ele vai começar agora a fazer a primeira coluna. Aí aqui embaixo ele vai... Fim da primeira coluna. Começa a outra coluna. No caso aqui, ele está botando uma coluna espaçadora, tá vendo? Ele fez um truque aqui para melhorar o espaçamento. É um truquezinho dele. Tá vendo? Botou aqui um barra sepWidth. Ele criou uma coluna virtual aqui. Tá bom? Estou explicando aqui o que ele está fazendo, para vocês entenderem. Tá joia? Então, ele botou uma coluna virtual aqui para espaçar um pouquinho. Sabe? Ó, vou tirar esse cara daqui momentaneamente para vocês verem. Recompilando, ele demora um pouquinho, né, esse cara. Tá vendo? Aí ele cola muito. Aí o que ele fez? Ele botou esse cara daqui para fazer essa separação a mais aqui, para poder organizar direito o negócio para ele. Aí fica mais bonito, sabe? E ele botou isso como uma separação, como uma variável, sepWidth, sabe? Então ele define aqui em cima esse sepWidth. Se você olhar por aqui, em algum lugar, tá aqui, ó, sepWidth, tá vendo? Ele botou aqui setLength, sepWidth, isso aqui. 0.024 pip/width, tá vendo? E o tamanho da coluna, que é one column, ele botou 0.22, tá vendo? Então, esse tamanho daqui ele botou como 0.22. Por isso que está aqui como, quando ele começa a coluna, vou botar aqui em cima, ele bota assim, one column width, porque ele já definiu essa variável, entendeu? Mas você não é obrigado a definir isso, tá bom? Ele quis definir para simplificar para ele, né? Ficar elegante. Ok? E aqui, basicamente, ele então agora, one column, tá vendo? Começou uma coluna, aí bota os métodos, aí tem o important results, que aí no caso tem que juntar duas colunas. Aí ele bota aqui important results. Certo? Enfim, esse é um jeitinho de você fazer. Tá? Eu acho que ficou claro aí como é que faz. Né? Você vai botando as coisinhas, tudo como um bloco e separação usando colunas. Tá? E aí, ele bota aqui as referências, tal. Ele bota as referências usando todas. No caso aqui, ele usou o BibTeX, possivelmente, né? Deixa eu ver.
sample, tá aqui como sample, então ele usou o BibTeX, tá vendo? Tá? Então você pode fazer pôster no LaTeX, né? Tem esses dois. Tem o Tix também. O Tix, na verdade, eu espero poder fazer na semana que vem, falar sobre Tix. Porque é importante para você entender Tix Poster, você vai ter que entender o que é o Tix. Tix é um ambiente para você fazer figurinhas, tá? Interessante. No LaTeX, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, vocês podem experimentar aí usando o Overleaf, né? Fazer post no LaTeX para entender como é que é, tá? Sem dúvida. Ok, então. Vou parar aqui a gravação. Então, isso conclui a nossa aula de hoje.